como eu disse, não tenho o rabo preso, estou aqui para fazer o certo. E o que me motivou a ser candidato em 2018 foi a roubalheira e a incompetência do PT que destruiu Minas Gerais. E agora nós estamos aí assistindo novamente algo semelhante. E cadê o posicionamento do presidente também? Não vi. E quem está calado, na minha opinião, é porque está concordando. Porque quem está omisso é porque parece que está achando que tudo que está ocorrendo é normal. E não é. Nós estamos entrando pela primeira vez nessa legislatura com uma representação no Conselho de Ética do Senado para afastamento imediato do presidente Davi Alcolumbre. Essa é a pirâmide de sustentação do Banco Master. Deputados, presidentes de partidos, senadores, ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central, ministro da Justiça, senhor Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça do governo Lula, consultor do Banco Master, Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda do governo Lula, consultor do Banco Master, senhor Meirelles, Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central do governo Lula. Olha, e para surpresa do Brasil, para surpresa de todo mundo, quem defende esse esquema? O escritório advocatício de a esposa do ministro Alexandre. Estou aqui hoje muito mais como um brasileiro indignado do que como governador de Minas Gerais. O que nós temos assistido nessas últimas semanas no Brasil é algo estarrecedor. E fica muito claro que, à medida que o tempo avança, essas pessoas, esses envolvidos, eles se julgam acima da lei, se julgam intocáveis. Mas me parece que pela primeira vez a imprensa tem se manifestado de forma muito veemente, tem ido atrás dos fatos, tem mostrado aquilo que realmente aconteceu e é verdade. E se nós já tivemos 2 presidentes da República afastados que sofreram impeachment, na minha opinião já passou da hora, pelos fatos que nós já assistimos nesses últimos dias, do mesmo acontecer com ministros do Supremo Tribunal Federal. E isso é pelo bem do Brasil, é pelo bem das instituições. Na transparência internacional com esses últimos fatos, o que tem ocorrido, o Brasil só tem perdido posições. E isso para nós brasileiros é muito ruim. Nós termos um pequeno grupo que se julga intocável, que se julga capaz de fazer de tudo e ficar imune. E não é porque alguém julga que não pode ser julgado. Precisa sim. Eu falo que perfeição só existe no plano divino. Aqui na Terra todos cometem erros. E parece que no Brasil a magistratura passou a se considerar imune de erros. São seres humanos e cometem erros como qualquer outra carreira. Então precisamos mudar essa lei da magistratura. A grande maioria dos magistrados, 99%, são pessoas corretas, que merecem o nosso respeito. E estão tendo seu nome manchado por causa de uma minoria. Então está ficando muito ruim para o Poder Judiciário o que está acontecendo no Brasil. Agora eu fico espantado porque não há nenhuma associação de magistrados se posicionando. Silêncio total, muito estranho. Não vejo a OAB se posicionando, silêncio. Não vejo centros acadêmicos das faculdades de direito também se posicionar, esse pessoal tão ativo, assistindo essas aberrações nesses últimos dias e todo mundo calado.
Mas ainda bem que nós aqui do Partido Novo estamos aqui, não temos o rabo preso com ninguém, estamos aqui porque sabemos que o que foi cometido é gravíssimo e que merece ser apurado. E como governador de Minas, de um estado que liderou o início do processo de independência do Brasil, eu estou aqui indignado, como quase todos os mineiros. E vamos levar adiante. Não pode existir mais nesse país os intocáveis. Casta existe na Índia. Aqui no Brasil nós temos de acabar com essa casta dos intocáveis. Não pode. É algo gravíssimo, é uma afronta ao brasileiro que levanta cedo, trabalha o dia todo e rala. Se alguém é ambicioso e quer ficar rico, ótimo, mas vá atuar no setor privado e não ficar exercendo um cargo público e se aproveitando disso. Está claríssimo o que aconteceu. É ambicioso, vai para o privado. Tem muitas oportunidades aí. Eu fiquei lá 30 anos, não mata ninguém. Agora, querer ganhar dinheiro a troco de venda de favores, de abertura de algum contato, etc., é algo que nós não podemos admitir. E vamos levar essa batalha até as últimas consequências. Como eu disse, não tenho o rabo preso, estou aqui para fazer o certo. E o que me motivou a ser candidato em 2018 foi a roubalheira e a incompetência do PT que destruiu Minas Gerais. E agora nós estamos aí assistindo novamente algo semelhante. E cadê o posicionamento do presidente também? Não vi. E quem está calado, na minha opinião, é porque está concordando. Porque quem está omisso é porque parece que está achando que tudo que está ocorrendo é normal. E não é. Não poderíamos, deputado Marcel Van Hatten, nos omitir num momento como esse, deputado Adriano. Eu tenho muita honra de caminhar ao lado do governador Romeu Zema, primeiro governador na história do Brasil, que dá entrada hoje no pedido de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, no caso o ministro Alexandre de Moraes, que vai falar de uma notícia crime à PGR também. É um pacote de ética que a gente está trazendo aqui, deputado Luiz Lima. E eu conversei muito com o presidente do partido, Eduardo Ribeiro, com a bancada federal. Nós estamos entrando pela primeira vez nessa legislatura com uma representação no Conselho de Ética do Senado para afastamento imediato do presidente Davi Alcolumbre. Infelizmente, todo esse caos que a gente está vivendo institucional, essa insegurança jurídica, é decorrente da omissão da presidência do Senado, que tem a solução facinha desde 2019. Se acumula na mesa do presidente Davi Alcolumbre, depois do Pacheco e agora do Davi Alcolumbre, que é o campeão de engavetamentos de pedido de impeachment, dezenas de pedidos com documentação robusta. Nada foi feito. Está aí o resultado. O Senado, só ele pode cumprir esse dever perante a Constituição. Não fez. Nós estamos vendo aí alguns ministros do Supremo se sentindo totalmente intocáveis, como colocou aqui o governador. E dizer o seguinte, que esse nosso pedido, essa nossa representação no Conselho de Ética, que estamos dando entrada agora, Partido Novo, é baseado em duas premissas. Primeira, omissão institucional. Segunda, abuso de poder das prerrogativas do presidente do Senado Federal. Nós estamos vendo, não são apenas engavetamentos sucessivos de pedidos de impeachment. Nós estamos vendo CPIs e CPMIs urgentes
como por exemplo do caso escandaloso do Banco Master, maior fraude do sistema financeiro do Brasil, que há 3 meses, está na mesa do presidente um pedido que hoje tem 51 senadores dos 81 assinando. Esse requerimento é nosso, começou no nosso gabinete e tem ampla adesão dos colegas senadores e o presidente não abre. O deputado Carlos Jordi, do PL, conseguiu recorde de assinaturas de deputados e senadores. E o presidente também não delibera. Fica uma dúvida para mim, que estou aqui com as notícias que vocês, de forma muito competente, têm trazido, do porquê dessa omissão. A gente vê, por exemplo, que um indicado do presidente Davi Alcolumbre, da Amprev, do Fundo de Pensão, recebeu vários alertas para não colocar 400 milhões de reais em letras mortas do Banco Master. E mesmo assim colocou. O irmão do presidente Davi Alcolumbre foi conselheiro até 2025 do fundo, exatamente do Conselho Estadual Previdenciário. E depois assumiu o Conselho Fiscal da Amprev. Nós estamos vendo políticos sendo citados, poderosos de plantão. Então a gente não pode se omitir. Estamos entrando no Conselho de Ética e esperamos que seja feita a prorrogação da CPMI do INSS também, além da abertura imediata da CPI ou CPMI do Banco Master. Inclusive, estamos acionando hoje o Supremo Tribunal Federal, porque o presidente não se move, o mandado de segurança. Nós temos precedentes na CPI da pandemia da Covid, senadores acionaram o STF, que abriu uma CPI. E agora, o STF, eu acredito que não vai ter 2 pesos e 2 medidas, e vai abrir uma CPMI com pedido de deputados e senadores. Mas a prorrogação da CPMI do INSS, por que não foi prorrogada ainda? Se nós temos aí um roubo escancarado de pensionistas, aposentados, viúvas, órfãos no Brasil. Bilhões de reais. O presidente Davi Alcolumbre não se manifesta. Inclusive, tem o conselheiro político que está na presidência do Senado, que foi assessor, chefe de gabinete do Davi Alcolumbre, que teria recebido, segundo o cruzamento de dados da Polícia Federal, 3 milhões de reais. Entidade suspeita. De uma entidade suspeita de débitos fraudulentos. É isso que está pegando? É um conselheiro político hoje da presidência do Senado que matou no peito uma rachadinha no gabinete do presidente Davi Alcolumbre 2 anos atrás e não foi exonerado, como diz, caiu para cima, senhor Paulo Boldens? Ou é o sigilo dos 100 anos do careca do INSS, que foi decretado pelo presidente Davi Alcolumbre, quando ele prometeu que iria acabar com o segredismo da República no seu discurso de posse? 100 anos de sigilo do careca, que todo mundo sabe que é uma peça-chave desse esquema que deixou tanta gente mais ainda na miséria. Então, eu espero bom senso, espero que essas sessões não sejam canceladas como essa semana, mais uma vez. Nós só tivemos 2 sessões presenciais no mês de fevereiro inteiro. Essa semana é toda semipresencial. Eu espero que essa casa se levante finalmente para cumprir o seu dever e fazer a redenção do Brasil, que está numa degradação moral jamais vista. Este é o momento em que o Novo se apresenta ao povo brasileiro, diante de todas essas câmeras, diante da imprensa e ao lado do nosso líder, governador Romeu Zema. O Novo se apresenta para demonstrar por que é o partido que mais tem aqui no Congresso Nacional combatido a corrupção e buscado acabar com a farra dos intocáveis.
Temos, é verdade, na oposição parceria em muitos momentos. E também somos parceiros em muitos momentos de atividades promovidas pela oposição como um todo. E neste momento em particular, queremos aqui anunciar ao povo brasileiro que o Partido Novo, além do processo de impeachment proposto pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema, junto com a assinatura de todos os aqui presentes, além do afastamento de... Acho que caiu uma... Só um pouquinho. Além de representar no Conselho de Ética o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também está protocolando na Procuradoria-Geral da República uma notícia-crime contra o senhor Alexandre de Moraes. Não é possível que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, tenha sido tão ágil nas prisões de vítimas da farsa do 8 de janeiro. Pessoas simples, lideranças políticas também, trabalhando até mesmo de madrugada. E no caso da prisão de Daniel Vorcaro, o senhor Paulo Gonet pediu mais prazo ao ministro André Mendonça depois de ter recebido 72 horas e milhares de mensagens com tom ameaçador deste banqueiro corrupto que hoje está preso, mas não por ação do Procurador-Geral da República. É uma segunda chance, ou talvez uma milésima, doutor Chiquini, para o senhor Paulo Gonet, para que tome uma atitude diante dos gravíssimos fatos que são públicos, que se sobrepõem em detrimento da imagem do senhor Alexandre de Moraes. Como é possível que sua esposa tenha um contrato de 129 milhões de reais com o banqueiro Daniel Vorcaro e seu banco Master, e no dia da sua prisão, a segunda, ou melhor, a primeira, o senhor Daniel Vorcaro troca mensagens incessantemente com o senhor ministro Alexandre de Moraes, marido de Viviane Barsi de Moraes, perguntando se tinha conseguido bloquear. A imprensa já demonstrou a mentira da nota de Alexandre de Moraes e demonstrou a farsa por trás de todas as narrativas. Ele, que se diz perito em identificar fake news, cai aos olhos da população e aos olhos da própria imprensa, que percebe o que está acontecendo hoje no Brasil. Olhem aqui à nossa volta, e eu quero aqui agradecer em particular, vem um pouco mais para frente, que Deltan Dallagnol, que deveria estar também conosco na Câmara dos Deputados, um herói nacional que ajudou a colocar corruptos na cadeia, coisa que o Brasil precisa voltar a fazer. Ernest Hemingway, certa feita, segundo seus biógrafos, quando aconselhava outra pessoa, teria dito: quando fores à guerra, cuide quem está ao seu lado. E o interlocutor perguntou: mas isso importa? Mais, respondeu ele, do que a própria guerra. Conte com o Partido Novo, conte conosco na Câmara, no Senado e também com Romeu Zema, nosso líder do Partido Novo. Muito obrigado. Pela primeira vez, um governador vem pedir o impeachment de um ministro do Supremo. E com todo respeito aos demais estados. É o estado de Minas Gerais. É o estado com o maior número de municípios desse país. É o estado definidor da eleição no nosso país. É o estado que, desde Fernando Collor de Mello, quem ganha a eleição para presidente tem que vencer a eleição em Minas. Então, é uma representatividade imensa, segundo o maior colégio eleitoral. Deltan, a gravidade é enorme. Esse é o esquema denunciado pela colega de vocês, Adriana Matos, que eu não vou me cansar de mostrar. Valor econômico. Essa é a pirâmide de sustentação do Banco Master. Deputados, presidentes de partidos, senadores, ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central, ministro da Justiça, senhor Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça do governo Lula, consultor do Banco Master, Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda do governo Lula, consultor do Banco Master, senhor Meirelles,
Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central do governo Lula. Olha, e para surpresa do Brasil, para surpresa de todo mundo, quem defende esse esquema? O escritório advocatício de a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Olha, não é à toa que hoje o salário mínimo mais baixo da América do Sul é do Brasil. É por causa disso. Até o Paraguai, o Chile e a Bolívia, com todo respeito, estão na nossa frente. Perdemos a credibilidade. Governador Zema, o que a gente vai falar para uma empregada doméstica ali do Triângulo Mineiro que sai para trabalhar e é assaltada no ponto de ônibus, que ganha um salário mínimo, e um escritório de advocacia da esposa do ministro ganha 129 milhões de reais? Foi gravíssimo. Um escritório de advocacia defendendo um banqueiro que planeja um atentado a um jornalista amigo de vocês. E é desvendado no celular desse banqueiro uma comunicação direta com o ministro do Supremo Tribunal Federal, que eu acho que a maioria de vocês aqui não sabia que escrever no bloco, olha a ideia, escreve no bloco de notas, printa, manda em visualização única. O que é isso? Na cadeia assim também. Chiquini aqui falou, na cadeia também assim, é modus operandi. A que ponto chegamos? Aí vai falar, governador Zema, não, é ilegal, mas não é imoral. Até que ponto uma soma de imoralidades tamanha é legal? Olha, eu tenho 48 anos de idade. Eu vejo o meu estado do Rio de Janeiro se dissolver. Por causa disso, perdemos os valores morais. Isso. Parece que o que manda no país é grana. Tem grana, safo. Tem dinheiro, tá safo. Tem dinheiro, tem negócio. Tem dinheiro, não tem mais moral. O que é isso? Daqui a 40 anos a gente não vai estar mais aqui. O que a gente vai deixar para os nossos filhos e para futuras gerações? Orgulho. Orgulho de ser de um partido que ninguém faz parte dessa sacanagem. Eu vou falar sacanagem. Festas com 300 garotas de programa, que consultores ligados ao Poder Executivo estão lá nessas festas. Pessoas são chantageadas. Olha, governador Zema, parabéns pela sua coragem. Parabéns pela coragem de todos aqui. Orgulho de ser de um partido, de ser de um movimento que as ideias e as verdades sobrepõem qualquer pessoa. A lei tem que ser para todos. Chega de pessoas que não têm valores morais ficar apontando o dedo. E o Brasil e o país não pode se indignar. Viva o certo, viva o correto, viva o Brasil, viva as pessoas de bem desse país. Obrigado. O que a gente pode dizer é que tem um super pedido de impeachment que foi assinado por vários senadores da República, de muitos partidos, que estão conosco nesse sentimento também. Esse pedido foi feito aqui pelo desembargador, foi assinado, desembargador Sebastião Coelho. E o que eu posso passar para vocês é que a população do Brasil, mais do que nunca, precisa estar junto, de forma ordeira, pacífica, respeitosa, cobrando os parlamentares, seja da Câmara, seja do Senado, porque esse momento do Brasil é um momento único, dramático. Acho que nós não chegamos no fundo do poço, já está no concreto. Já está no concreto, não tem mais para onde ir. Então é o momento da população cobrar para que esses pedidos de impeachment, seja com Davi Alcolumbre ou não, acho até que o Davi Alcolumbre devia pedir para sair, porque é constrangedor o processo dentro do Conselho de Ética, com o colega. Então, nós já tivemos precedentes no passado, com o Renan Calheiros em 2007, que numa crise política como a gente está vendo, pediu para sair. Então, por que Davi Alcolumbre não pode pedir para sair nesse momento da República, né? Então, eu acredito muito na capacidade de reflexão das pessoas, de bom senso, e espero que a população, junto com a imprensa, continuem firmes, cobrando, porque a coisa, acho que está mudando os ares do Brasil, entendeu? Tá um clima diferente e a gente está com muita confiança, muito... E se você
você quer continuar acompanhando análises políticas e discussões sobre política e sobre os bastidores de Brasília, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Ative também as notificações para não perder os próximos vídeos. Se puder, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, porque quando você compartilha, ajuda mais ainda as pessoas a acompanhar essas discussões e a formar a própria opinião sobre o que está acontecendo no país. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Conta tudo junto.